Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje nós vamos aprender sobre a bata Renascer. Eu criei essa peça com restinhos e fios e também aproveitei os dias que estavam meio frios aqui em Curitiba em pleno verão e resolvi criar essa bata meia estação. O fio que eu escolhi foi o fio Balloon, a composição dele é 58% algodão e 42% acrílico. O tex é de 333. Então, eu utilizei esse fio porque eu já tinha em casa e eu queria uma bata meia estação. Caso vocês não queiram utilizar esse tipo de fio, queiram fio de algodão, o fio mais próximo para vocês conseguirem chegar a um resultado parecido com o da minha peça seria o fio Bella ou o fio Charme, que o tex é de 370. Então, é o fio bem aproximado do fio Balloon. Então, para a parte colorida, caso vocês queiram utilizar o fio Balloon, ele tem disponível nesse tamanho aqui, que é o de 100 gramas, e também tem o de 50 gramas. Eu aqui tinha, né, a maioria de 100 gramas, então foi o que eu usei. Mas caso vocês forem comprar o fio para ficar igual ao meu, vocês podem estar comprando, ao invés desse de 100 gramas, a parte colorida, vocês podem comprar o de 50 gramas. Uma novelinha de cada cor, né, no caso aqui são 7 cores diferentes. Desse aqui de 50 gramas é bem tranquilo para vocês fazerem a peça. Já a parte branca, que é a que predomina a minha peça, eu utilizei 3 novelos desse de 100 gramas, tá? Eu vou deixar todas as referências aqui da questão da lista de materiais na descrição também aqui da videoaula para não ficar tão extensa essa parte. Pro início da peça, eu vou utilizar também a agulha de crochê de 3mm para ela ficar com o acabamento mais fechadinho ali. Depois, o restante da peça, eu vou utilizar a agulha de 4mm. Vamos utilizar marcadores, tesoura, fita métrica, agulha de tapeçaria para os arremates, acabamentos. E eu vou aproveitar aqui, ó, essa cartelinha aqui, né, a embalagem do fio, para poder fazer a parte ali do tassel. Vamos à videoaula. Antes de iniciar a videoaula, vim falar para vocês sobre adaptações, tá? Como eu falei para vocês, caso vocês não queiram utilizar o fio Balloon, o fio Bella ou o fio Charme é o fio ideal aqui para vocês poderem estar adaptando, tá? Para outro tipo de fio. Eu tinha aqui o fio Bella nessa cor meio nude, meio rosé. E eu comecei aqui a fazer um modelinho aqui, da mesma forma que eu criei com o fio Balloon, eu fiz aqui, ó, 2 carreiras com o fio Bella. Se você colocar aqui, ó, colocar aqui, vocês vão ver, ó, ficou, as 2 carreiras ficou a mesma coisa com o fio Balloon, tá? Então, é bem tranquilo para adaptar com o fio Bella ou o fio Charme. Aqui, eu utilizei a agulha de crochê de 4mm também, ó. Então, ele fica um ponto bem graudão, não fica assim nada diferente do que eu iniciei a peça. Aí, falando sobre a questão de tamanhos, eu considero a bata um tamanho P, tá? Ela não ficou nem grande nem larga, ficou o tamanho que eu queria. Eu não queria uma bata muito larga, também não queria uma coisa muito justa. Eu tenho 93 centímetros de busto e tenho 1,65 de altura, então vocês podem se basear pelas minhas medidas aí para fazer maior ou menor para vocês. Eu creio que aqui na parte do meio, para todos os tamanhos, vocês podem iniciar com 70 correntinhas. Essas 70 correntinhas equivale aqui a 17 bloquinhos, que nós vamos trabalhar com bloquinhos, né, eu falo, porque é sempre 3 pontos altos separados por uma correntinha. Caso vocês queiram fazer maior, iniciar um pouquinho maior aqui, aí ao invés de 70 correntinhas, vocês podem fazer, por exemplo, 78 correntinhas. Dessas 78 correntinhas, ao invés de ficar 17 bloquinhos, vão ficar 19. Então, vocês vão ter sempre que aumentando 8 correntinhas por vez, tá? Que é para poder ficar a sequência aqui dos bloquinhos. Aqui, ó, ficou 17 bloquinhos, onde ficou metade para cada lado e um aqui no meio, porque aqui a gente vai trabalhando os intervalinhos, né? Onde vai ficar os aumentos para poder dar o formato da bata. Então, segue meio que a lógica por onde eu comecei aqui. Mas eu creio, tá, que para todos os tamanhos vocês podem começar com a mesma quantidade. Talvez para um tamanho GG seja interessante 78 correntinhas, para daí ficar então 19 bloquinhos, né? E vou passar aqui para vocês as minhas medidas, tá? Ó, aqui no caso, na parte colorida, que pega toda a parte da frente do meu busto ali, fiquei com 20 centímetros, tá? Aqui no comprimento. Na altura, só na parte colorida, eu fiquei com 26 centímetros aproximadamente.
Então é isso, gente. Daí vocês podem aqui. Eu achei até depois que a bata finalizou que ela ficou um pouco aberta aqui na parte de cima pra mim. Mas ficou tranquilo, tá? Caso vocês vão fazer aí no meu tamanho também e achem que ficou muito aberta aqui, vocês podem diminuir uma carreira aqui da parte colorida. Ela vai ficar mais fechadinha, que daí já começa a pegar aqui o ombro. Consequentemente, ela vai ficando aí mais fechada aqui na parte dos lados, tá? É bem tranquilo de trabalhar, tá, gente? É bem adaptável a peça, vou ensinando bem certinho por medidas. Quando chegar aqui na parte do ombro também eu vou estar ensinando vocês como que vocês podem fazer, caso vocês queiram fazer aqui maior, né? Do busto até o ombro, para vocês fiquem maior. Precisem mais carreiras ou mais pontos, eu vou estar ensinando tudinho ali conforme eu vou fazendo a videoaula. Então, vamos agora começar realmente o nosso passo a passo. Para a primeira carreira, eu vou fazer aqui um total de 70 correntinhas, tá? Trabalhando com a espessura desses fios que eu indiquei a vocês. Então, vocês podem fazer aqui 70 correntinhas. Essas 70 correntinhas, para vocês terem noção, em centímetros, eu fiquei com aproximadamente 40 centímetros de correntinha. Finalizando aqui, ó, tô com a agulha 3, né, que é a que eu falei pra vocês que eu ia começar a peça, agulha mais fina. Fiz aqui meu cordão de correntinhas, 70 correntinhas no total. Vou dar a laçada, vou pular 1, 2, no terceira correntinha aqui eu vou fazer um ponto alto. Então aqui eu já tô com 2 pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto sobre a próxima correntinha. Aqui na primeira carreira, nós vamos trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu já fiz, então, meus 3 primeiros pontos. Vou dar uma correntinha de separação. Vou dar a laçada, pular a correntinha aqui da base. Na próxima, eu vou fazer novamente na sequência 3 pontos altos sobre cada correntinha. Então, aqui é o terceiro ponto alto. Correntinha de separação, vou dar a laçada, pulo a correntinha aqui da base, no próximo faço 3 pontos altos. Então, aqui na primeira carreira, sobre as 70 correntinhas, nós vamos trabalhar fazendo uma sequência de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, pulando uma correntinha na base e fazendo 3 pontos altos. Aqui, no total, nós vamos trabalhar com 17 bloquinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, aqui na minha primeira carreira, eu trabalhei por 17 bloquinhos, onde foram 3 pontos altos separados por uma correntinha, pulando uma correntinha aqui na base. Então, aqui eu completei meus 17 bloquinhos. Aqui eu vou cortar o fio. Tá, vou finalizar aqui, porque nós vamos trocar a cor. Agora eu já posso trocar também o tamanho da minha agulha. Eu vou optar pela agulha de crochê número 4 a partir de agora. Vou deixar o fio branco aqui de lado e vou pegar o fio nessa cor aqui pra gente iniciar a próxima carreira. Então, aqui mesmo onde eu parei o último ponto, vou vir aqui em cima do ponto ali, já vou prender aqui com 3 correntinhas, tá? Vou virar a peça, aqui o nosso trabalho, vou fazer mais uma correntinha de separação, vou vir dentro do espacinho da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui pelas nossas 8 carreiras, sempre fazendo assim, tá? No início das carreiras. Vai ficar uma carreira com 3 pontos altos aqui no início e na outra esse intervalinho, tá? Onde vai ficar aqui, ó, como se fosse um ponto alto separados por uma correntinha. Então, sempre vai ser assim, tá? Um intervalinho e um sem. Aí, aqui agora, eu vou seguindo essa sequência de 3 pontos altos separados por uma correntinha até dar o 8º bloquinho aqui, tá? No 8º bloquinho, nós vamos começar a fazer já o formato da bata. Então, aqui eu tô trabalhando bloquinhos de 3 pontos, aqui onde a gente iniciou. Eu vou deixar aqui, ó, a peça meio aberta pra vocês irem acompanhando comigo, tá? Ó. Então, agora nós vamos trabalhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. No 8º bloquinho aqui, nós vamos trabalhar nosso primeiro leque. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3...
vou fazer o 4, 5, sexto, o 7º, e agora aqui no 8º a gente vai fazer o bloquinho. Então aqui na segunda carreira, para vocês saberem quando que vocês precisam fazer aqui o nosso primeiro leque, vocês não vão contar esse intervalinho aqui, esse primeiro ponto, tá? Vocês vão contar diretamente os bloquinhos mesmo de 3 pontos altos. Então, na segunda carreira, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, vocês vão fazer aqui 3 pontos altos com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo intervalinho. Fez aqui o primeiro leque, vão dar uma correntinha de separação, vão vir no próximo espacinho e vão fazer novamente um leque. Então, novamente, 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Ó, então, aqui vocês podem ver que a gente trabalhou 2 leques, ó, daí ele já fez aquela curvinha que é essa daqui, no caso que a gente tá trabalhando, tá? Agora, vocês vão seguir até o final da carreira, só fazendo 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, depois aqui do intervalinho, que nós trabalhamos os 2 leques, pro lado de cá também tem que ter no total, então, 7 vezes o intervalinho aqui antes do leque. Vou trabalhando aqui com vocês, e chegando ali no final eu mostro pra vocês entenderem. É uma sequência, tá, gente? É bem fácil, vocês vão ver ali que se vocês forem acompanhando um lado e o outro, é mais fácil para vocês não se perderem. Sempre vai trabalhar de forma igual, a única diferença é que a gente vai mudando as cores ali das carreiras. Tô finalizando aqui, ó, minha carreira nesta cor, é a segunda carreira, tá? Então, na segunda carreira aqui, só relembrando vocês que se nós iniciamos a carreira deixando esse intervalinho, aqui nós temos que fechar com o intervalinho. Então, aqui eu fiz o meu último, a sequência de 3 pontos altos, a próxima correntinha, vou vir bem em cima aqui desse primeiro ponto e vou fechar aqui com um ponto alto. Ó, então, eu fechei aqui com o intervalinho também, tá? Ó, mostrando aqui pra vocês. Deixa eu deixar assim, ó. Então, aqui nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, a gente fez o bloquinho aqui, né? Fechamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no 8º, aqui a gente fez o bloquinho, o nosso leque. Ó, então, a gente fechou aqui a segunda carreira. A gente tá trabalhando assim, tá? Agora, nós vamos pra terceira carreira. Pega aqui o fio da cor da preferência de vocês. Coloca na agulha. Aí, vocês vão vir bem aqui, ó, em cima do nosso intervalinho. Como eu falei pra vocês, uma carreira sempre vai ser 3 pontos altos e uma vai ser um intervalinho. Então, aqui na terceira carreira, a gente vai ter que trabalhar dentro do intervalinho pra ficar igual ao anterior. Então, vocês já podem vir aqui mesmo dentro do intervalinho, sobe aqui, ó, 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, vira a peça, põe esse fio pra cá, que depois a gente vai arrematar. E aqui dentro vocês trabalham 3 pontos altos, tá? Então, aqui 3 pontos altos, ó, ficou intervalinho, 3 pontos altos novamente. Correntinha de separação, e agora vocês vão seguindo até lá o leque, tá? Fazendo 3 pontos altos dentro dos intervalinhos, com uma correntinha de separação. Chegando lá no leque, vocês vão fazer leque sobre leque. E assim nós vamos trabalhar agora as próximas carreiras aqui, trocando as cores sempre dessa mesma forma, tá? Então, estamos na terceira carreira. Tô chegando na terceira carreira aqui em cima do bloquinho onde nós fizemos ali nosso leque, no caso, né? Ó, então aqui tô dentro no leque. Aqui eu vou entrar dentro do leque, vou fazer leque sobre leque, que é 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos,
Aí, entre os dois leques da carreira anterior, ficou esse espacinho aqui, né? Dentro do espacinho, vocês vão trabalhar só 3 pontos altos. Opa. 2, 3. Correntinha de separação. Ó, nós estamos dentro do leque aqui novamente e vamos trabalhar leque sobre leque. Correntinha de separação e agora vocês vão seguir aqui do lado, tá? Ó, seguindo a sequência daqui, vocês vão fazer aqui. Aqui tem que fechar com os 3 pontos altos dentro do intervalinho. Então, vocês vão seguindo agora fazendo a mesma coisa. Dentro dos intervalinhos, 3 pontos altos separados pela correntinha. Finalizando a carreira com vocês, cheguei dentro do espacinho, vou fechar aqui com 3 pontos altos aqui dentro. Finalizar aqui, corto o fio pra gente pegar a próxima cor, que vai ser a cor lilás no caso, né? Então, ó. Tá? Então, agora eu vou vir aqui, vou pegar a cor lilás, vou colocar na agulha pra começar a próxima carreira. Aí, vocês vão vir bem em cima aqui, ó, onde a gente finalizou a carreira. Vou subir aqui, então, 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira, com a correntinha de separação, pra gente já pular aqui pro próximo intervalinho aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, vai fazer 3 pontos altos aqui dentro. Opa, aqui escapou o fio. Correntinha de separação e vai seguindo fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos com a correntinha de separação. Então, novamente, se vocês olharem aqui, ó, 3 pontos altos, aqui ficou espacinho, 3 pontos altos e espacinho. Então, a gente sempre vai trabalhando assim, tá? Aí, aqui a gente vai seguindo até chegar lá no nosso leque. Chegando no leque, vai fazer leque sobre leque. E onde tem o intervalinho entre os leques, a gente só vai trabalhar 3 pontos altos. Então, nós estamos trabalhando daqui pra cá, né? Então, eu cheguei aqui no leque, vou fazer leque sobre leque. Aqui nesse intervalinho eu vou trabalhar 3 pontos altos. Aqui tem outro intervalinho, 3 pontos altos. E aqui leque sobre leque. Então, vamos lá. Aqui leque sobre leque. Ó, aqui eu trabalhei o leque, leque sobre leque. Aqui é os dois intervalinhos antes do próximo leque. Então, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Cheguei no meu outro leque, vou trabalhar leque sobre leque. 3 pontos altos, com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. E agora eu vou seguir até o final aqui, fazendo novamente a sequência dos 3 pontos altos separados por uma correntinha. Finalizei a carreira na cor lilás, nós estamos na 4ª carreira. Agora ainda temos pela frente mais 4 carreiras para ir alterando as cores, né? Então, aqui pela amostrinha nós estamos aqui, temos ainda 1, 2, 3, 4. Como que nós vamos seguir as próximas carreiras? Eu sempre, onde eu finalizei a carreira aqui, vou começar do lado mesmo aqui onde eu finalizei. Então, aqui se eu terminei com o intervalinho, dentro do intervalinho eu já vou começar trabalhando 3 pontos altos, né, na próxima carreira. Então, aqui eu já vou fazer um ponto alto, viro o trabalho para dar continuidade. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, com uma correntinha de separação, e daí eu vou seguindo, né? Dentro dos intervalinhos, sempre 3 pontos altos, com uma correntinha de separação, e assim por diante. Eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem, tá? Então, as próximas 4 carreiras, nós vamos trabalhar igual as outras aqui, tá? Nos intervalinhos, 3 pontos altos com a correntinha de separação. Chegou aqui no leque, vai fazer leque sobre leque. Nos intervalinhos entre os leques, sempre 3 pontos altos com a correntinha de separação. Leque sobre leque novamente, assim vai indo. E sempre lembrando também que... Deixa eu tirar aqui a agulha, tirar os fios aqui de cima para vocês verem bem.
Todo início e fim de carreira, onde nós começamos com 3 pontos altos na carreira, tem que finalizar com os 3 pontos altos. A carreira que a gente iniciou aqui com o intervalinho, tem que finalizar com o intervalinho. Então, nós vamos trabalhar aqui no total 8 carreiras, tá? Fazendo essa troca de cores. Eu vou dar continuidade aqui na minha, aí quando eu chegar aqui na parte laranja, eu retorno com vocês. Fechei minha carreira aqui, a 8ª carreira, na cor laranja. Vou mostrar para vocês novamente aqui, ó, em questão de centímetros. Essas 8 carreiras é um total de 20 de comprimento. E a altura ficou com um total de... por volta de 26 centímetros, tá? Que foi o que eu tinha passado para vocês lá no início. Então, aqui ó, a gente trabalhou esse quadrado. E agora, a partir da parte branca, que é a que vai predominar a peça, nós vamos ter que fazer aqui 2 cordões e correntinhas antes de iniciar a próxima carreira, que é para dar a altura aqui onde vai ser o quadrado com a parte que vai pegar o ombro, tá? Então, gente, para poder chegar aqui nessa altura que vai pegar do ombro no início aqui do quadrado, eu vou trabalhar um total de 14 correntinhas, que foi o que eu fiz aqui com o fio laranja. Só que para ficar com o acabamento mais bonito aqui nós vamos fazer na cor branca, que é o que a gente vai dar continuidade na próxima carreira. Aqui onde a gente finalizou a carreira laranja, aqui onde a gente iniciou. Então aqui onde a gente iniciou, eu vou prender aqui desse lado, tá? O meu cordão de correntinhas, para fazer aqui um total de 14 correntinhas, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou fazer 15 aqui para ter um de sobra, tá? Aí eu corto o fio. Agora eu vou vir aqui deste lado, onde a gente tinha finalizado a carreira laranja, vou prender o fio e também vou fazer 14 correntinhas aqui, tá? Ó, então eu vou vir aqui, prendi aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, vou fazer mais um aqui pra garantir. Ó, então eu fiz 2 cordões e correntinhas aqui na próxima carreira depois da 8ª, que é a laranja. Vou virar aqui a peça pro meu lado, sem cortar o fio, continuando aqui já com o fio, a agulha, nas 14 correntinhas que a gente tinha iniciado. Vou vir aqui agora, vou pular 1, 2, 3, na terceira correntinha vou fazer um ponto alto. Aí no próximo faço novamente um ponto alto, igual nós estávamos trabalhando lá na primeira carreira, tá? Aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos, correntinha de separação, pula um, vem na próxima, faz 3 pontos altos, igual nós trabalhamos lá no início. Pula um, vem no próximo, faz... pula um, pula aqui, vem aqui. Aí aqui seria já pra gente fazer os 3 pontos altos. Então, ficou sobrando essas 2 correntinhas, não tem problema. Vocês já podem pular aqui, ó, pra dentro do espacinho, tá? E já vão fazer aqui dentro 3 pontos altos juntos. Então, aqui faz um, o segundo e o terceiro, tá? Então, deixa eu só mostrar pra vocês, ficou assim, ó. Nós vamos dar início aqui àquela parte que falta pro ombro, tá? Então, aqui eu fiz um cordão de correntinhas com 14 e 15 correntinhas, aí voltei fazendo 3 pontos altos, né, em cada correntinha, pulando uma correntinha da base, com uma correntinha de separação, até chegar no espacinho aqui da carreira anterior, onde nós vamos dar continuidade, fazendo aqui 3 pontos altos dentro dos espaços, com uma correntinha de separação, até chegar lá no nosso leque. Aí, chegando no leque, a gente vai trabalhar leque sobre leque. Nos intervalinhos, nós vamos trabalhar 3 pontos altos juntos. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó, tá ficando assim, tá? Ó, aqui é o nosso... Nós começamos a trabalhar a nossa peça, tá? Então, eu vou seguindo aqui... Chegando no leque, vou fazer leque sobre leque, igual nós estávamos fazendo na outra carreira, nas carreiras anteriores. Então, aqui 3 pontos altos, correntinha, mais 3 pontos altos. Aí, aqui onde é o intervalinho, entre os leques, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, separados
por uma correntinha até chegar aqui no outro leque. Aqui tá um leque e aqui tá o outro. Vou seguir fazendo aqui leque sobre leque e vou dando sequência até chegar lá no nosso cordão de correntinhas para explicar para vocês como que vocês vão finalizar aqui, tá? Estou chegando no último intervalinho aqui na cor laranja. Vou fechar aqui com 3 pontos altos. Então, aqui, ó, 2, 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, já na próxima correntinha, né, da parte branca. Pode ser aqui na primeira ou na segunda, aqui pra ficar igual a outra. Ali ficou 2 correntinhas de intervalo. Faço aqui 1, aqui 2, aqui o terceiro ponto. Uma correntinha de separação, pulo um da base. No próximo faço novamente 3 pontos altos seguidos. Correntinha de separação, pula um ponto na base, na próxima faz aqui 3 pontos altos. Aqui 1, 2 e o terceiro. Então, a gente vai olhar aqui, ó, ficou com um bloquinho de 1, 2, 3 antes do intervalinho. E aqui também, ó, 1, 2, 3 antes do intervalinho. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa, tá? Ó, dando uma esticadinha aqui, esse meu cordão com 14 correntinhas, ele deu um total de aproximadamente 8 centímetros aqui, tá? Esses 8 centímetros pegaria aqui, ó, em cima do busto, tá? Até a altura aqui do início do meu ombro. Caso para vocês fique pequeno, 14 correntinhas, que desses bloquinhos de 3, aí vocês podem aumentar a cada 3 correntinhas aqui, para poder ficar mais fácil para vocês adaptarem os bloquinhos até chegar aqui, tá? Então, vocês podem aumentar aqui mais 3 correntinhas e assim por diante, para ficar sempre trabalhando de 3 em 3, que é os bloquinhos que vocês vão precisar trabalhar aqui. Para dar sequência com a cor branca, que é a parte predominante, conforme vocês viram aqui na minha amostrinha, para continuar a cor branca, vocês vão fazer igual vocês estavam fazendo anteriormente, tá? Finalizei aqui a primeira carreira, vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira com uma correntinha de separação. Vou virar a peça e agora vou continuar trabalhando aqui, ó, nos intervalinhos, sempre 3 pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3 pontos altos. Correntinha de separação, pulo lá pro próximo bloquinho, de novo 3 pontos altos. Não precisa fazer os pontos muito apertados, podem deixar bem soltos aqui, tá? E assim vocês vão dando sequência agora, sempre trabalhando nos bloquinhos e dando a sequência que estavam fazendo anteriormente, tá? Leque sobre leque, entre os intervalinhos dos leques, os 3 pontos altos. E aqui vai continuar a mesma coisa na parte de cima, tá? Uma carreira iniciando e finalizando com 3 pontos altos e uma carreira inicializando e finalizando com essa partezinha aqui de separação, tá? Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha peça. Finalizei minhas 8 carreiras que eu precisava para poder chegar aqui à altura onde vai cobrir aqui os lados da bata. Pro meu tamanho, 8 carreiras foi suficiente. Caso vocês queiram continuar, né, fazendo mais carreiras, daí fica a critério e é o tamanho de vocês. Eu deixei ela virada assim para poder pegar toda a peça aqui e agora eu vou novamente medir com vocês quanto que ela ficou aqui, ó, de comprimento. Então, deu um total por volta de 40 centímetros aqui no comprimento da peça, tá? E a altura pegando aqui do início do ombro até aqui embaixo, deu por volta de 44 centímetros, tá? Porque ela vai dar uma esticada, então aqui 44 centímetros de altura. Aqui está pegando do início do meu ombro até em cima da minha barriga. Agora já cheguei ao tamanho que eu precisava, finalizei aqui temporariamente a parte da frente. Agora nós vamos deixar ela aqui de lado e nós vamos começar a trabalhar a parte das costas. Pra gente trabalhar a parte das costas, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu cortei o fio, finalizei aqui essa primeira parte da frente, tá? Depois nós vamos continuar, porque aqui na parte de baixo nós vamos fazer ainda algumas carreiras, né? Das cores coloridas e etc. Mas pra poder continuar a parte de trás, a parte da frente, primeiro a gente vai ter que fazer a parte de trás, tá? Pra fazer a parte de trás é bem simples. Vocês vão pegar aqui a peça novamente, tá? Vão deixar ela esticada aqui, pra vocês terem uma noção do tamanho que ela ficou. Aí, o que vocês podem fazer? Começar um cordão de correntinhas
medindo aqui as costas já junto, ou pela base ali que eu passei pra vocês em centímetros que ficou o comprimento da peça, né? Então aqui eu vou começar a fazer um cordão de correntinhas, tá? Vou fazendo cordão de correntinhas aqui, e aí eu vou medindo aqui na peça, pra ver o tamanho que ela vai ficar aqui, peraí, ó. Aí eu vou fazendo cordão de correntinhas, e esse cordão de correntinhas tem que dar a altura do comprimento aqui, tá? Vamos ver aqui se já atingiu o tamanho. Ó, aqui já atingiu mais ou menos o tamanho, tá? Então, só medindo aqui novamente a peça, ela ficou por volta de 40 centímetros, que eu tinha falado pra vocês, né? Então, vocês vão pegar aqui o cordão de correntinhas do início ali, aí vão dar uma esticada aqui no cordão de correntinhas pra ver se ele alcançou os 40 centímetros que era que a gente precisava. Eu vou fazer mais aqui umas 6 correntinhas. Então, eu alcancei aqui o tamanho que eu precisava pra dar continuidade na parte das costas. Aí, agora, vocês vão trabalhar esse cordão de correntinhas como se fosse aqui de baixo para cima, que a gente vai fazer um quadrado pra poder fechar a parte de trás da bata. Pra continuar, então, aqui, depois que vocês finalizarem o cordão de correntinhas, o que vocês vão fazer? Vão fazer igual vocês estavam fazendo lá nas outras carreiras. Vai pular aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha vai fazer um ponto alto, seguido de mais um ponto alto, com uma correntinha de separação, vai pular um na base, aí a próxima bloquinho de 3 pontos novamente. Então, vocês vão trabalhar essa primeira carreira fazendo os bloquinhos, igual a gente sempre inicia lá as primeiras carreiras, tá? Então, aqui, ó, daí pula uma correntinha, vem aqui e faz de novo 3 pontos altos. Vem aqui, pula um, faz novamente. Aí, vocês vão trabalhando aqui com esses bloquinhos de 3 pontos até chegar lá no final da carreira. Novamente, ó. Tá? Então, nós estamos trabalhando aqui novamente com aqueles bloquinhos até chegar aqui no final da carreira. Olha, eu finalizei meu cordão de correntinhas, iniciei aqui com os 3 pontos altos separados por uma correntinha, finalizei com os 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, ó, medindo aqui novamente, ó, deu certinho o tamanho aqui pra parte das costas, porque, né, nós temos que acompanhar aqui. Aí, agora, o que vocês vão fazer? Vão subir aqui de 2, 3, 4 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da base, com uma correntinha de separação, porque vocês já vão pular aqui pro intervalinho. Aí, vocês vão continuar trabalhando essa parte de trás, igual os pontos que a gente tava trabalhando lá na parte da frente, tá? Sempre trabalhando aqui em intervalinhos de 3 pontos altos. Na parte das costas aqui não vai ter leque, porque vai ser uma peça reta, não vai ter aumentos nem diminuições. Então, vocês vão seguir essa parte quadrada aqui agora das costas, só fazendo uma reta, tá? Carreiras de vai e vem, sempre nos intervalinhos com 3 pontos altos. Separados por uma correntinha, tá? Então, vocês vão seguir agora aqui, de baixo pra cima, até chegar aqui à altura onde precisa finalizar ali, onde a gente vai fazer aqui a costura, daí pra poder unir frente e costa, depois a gente vai unir aqui dos lados também. Então, daí como que vocês vão fazer aqui na sequência? Aqui a gente subiu com 3 correntinhas mais uma de separação, né, pra pular pro próximo espaço. Então, aqui a gente vai finalizar também com um intervalinho. Na próxima carreira, 3 pontos altos dentro do intervalinho, fecha com 3 pontos altos aqui dentro do intervalinho. E daí vocês vão subindo, fazendo essas carreiras de vai e vem. Finalizei a parte de trás, fiz um quadrado, conforme eu tinha orientado vocês. Agora, para darmos continuidade, nós vamos ter que unir aqui o quadrado com a parte da frente, né? Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui o fio, vou pegar o fio que eu já tinha deixado sobrando aqui, e agora eu vou começar pela parte do ombro, a unir os dois lados, tá? Depois que eu unir aqui os dois lados, na parte de cima, nós vamos começar a unir daí nas laterais. Vou pegar aqui, ó, bem certinho, vou deixar bem rente a parte de cima aqui do ombro, onde eu finalizei aqui as costas. Vou colocar o fio aqui, ó, dentro da correntinha da carreira anterior. E agora a gente vai começar a unir, então, os dois lados, tá? Ó, aqui eu prendi os dois lados. Vou pegar aqui ó, o fio. Fazer um nozinho aqui pra segurar. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês poderem acompanhar. Então, aqui tá, ó, a parte da nossas costas com a parte da frente, tá? Então, agora nós vamos unir aqui, ó.
Então, até chegar ali, nós vamos costurando. Então, eu vou pegando aqui, ó, correntinha com a outra parte e vou fazendo a união. Finalizando aqui, vou passar aqui o fio algumas vezes, daí eu vou pôr esse fio aqui por dentro, ó, que depois a gente arremata ele lá por dentro, tá? Uni essa parte aqui, agora eu vou unir desse lado aqui. Então, eu vou cortar o fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, vou fazer aqui. Ó, então a parte de cima aqui já está pronto. Agora, nós temos que deixar aqui as laterais unidas também. Vocês podem fazer a união aqui dos lados, também na parte do ombro. Se vocês quiserem, vocês podem virar a peça ao contrário, tipo desta forma assim, e fazer a costura, tá? Eu, por exemplo, aqui nas laterais, eu vou deixar do lado avesso a peça para poder fazer a costura. E depois que eu finalizar a costura, eu volto a deixar ela do jeito normal. Então, aqui agora eu vou esticar a peça. Ó, vou deixar aqui bem certinho os lados juntos. E daí agora eu vou fazer a costura aqui de baixo para cima. Lembrando que aqui nós temos que deixar um espaço para o braço. Geralmente eu sempre deixo por volta de 15 centímetros aqui, tá? 15 centímetros, deixa eu mostrar pra vocês. Dá mais ou menos isso aqui, ó, tá? Onde tá aqui meu dedo e o início da fita métrica. Então, agora eu vou começar a fazer a costura daqui de baixo até aqui mais ou menos, onde eu vou atingir os 15 centímetros para deixar o espaço do braço. E depois vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deixei marcado aqui, ó, já com o marcador, tá? Aqui, até onde que eu tenho que fazer a minha costura. Agora, eu vou vir aqui embaixo, vou prender bem em cima aqui, ó, da minha correntinha, bem no meio aqui de onde nós tínhamos o leque, né, da outra carreira, bem no meio ali. Vou prender o fio e agora eu vou seguir costurando até o marcador. Mostrando a vocês, este lado já está costurado, vou tirar o marcador e iniciar lá do outro lado. Finalizei a costura dos dois lados, agora eu vou virar novamente a peça aqui pra mim, ó, ficou desse jeito assim. E agora, antes de qualquer coisa, eu já vou dar aqui continuidade na parte da manga, tá? Então, eu já vou começar a fazer a parte da manga dos dois lados aqui, depois eu faço a parte de acabamentos aqui no pescoço e vou finalizar aqui a parte de baixo. Vou começar a parte da manga aqui com vocês desse lado aqui, tá? Então, ó, tá aqui a peça, vou começar desse lado aqui. Vou pegar o fio e a agulha, vou colocar bem embaixo aqui, ó, da parte do início da cava, na parte de baixo do braço. Deixa eu tirar esse fio aqui. Vou prender aqui com ponto baixo, e daí eu vou verificar como que está aqui, ó, a sequência, porque nós vamos trabalhar em carreiras circulares, tá? Então, aqui de onde eu prendi o meu fio, olhando aqui, ó, a próxima, o ponto alto está bem aqui, né? O intervalo tá bem aqui. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. Vou pular lá pro próximo intervalinho. Aí, vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou vir aqui dentro do intervalinho e vou fazer novamente 3 pontos altos. Nós vamos continuar trabalhando o mesmo ponto que nós estávamos usando nas carreiras anteriores, tá? Sempre onde tem o intervalinho, nós vamos fazer 3 pontos altos. E onde tem os pontos altos, nós vamos trabalhar com correntinhas. Trabalhando agora em carreiras circulares, tá? Então, ó, carreiras circulares. Comecei aqui embaixo e agora eu vou dar toda a volta aqui seguindo a sequência. Para fechar certinho a carreira, aqui já tem como se fosse, no caso, nosso primeiro ponto dentro do espacinho. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos, tá? Então, eu fiz mais 2 pontos aqui, vou fechar bem em cima da terceira correntinha aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Fechei a sequência.
Agora que eu vou subir... Opa, eu ia fazer falso ponto alto, mas tanto faz, tá? Vocês podem subir aqui 2 ou 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, ou falso ponto alto. Dentro do intervalinho aqui vai trabalhar os 3 pontos. Já fiz um ali, então aqui ficou os 3. Correntinha de separação, pula lá pro próximo espacinho e faz os 3 pontos altos. E agora vocês vão seguir essa sequência, carreiras de vai e vem, né? Circulares, desculpa. Até a quantidade que vocês acharem necessária, tá? Eu tô aqui na minha segunda carreira, deixa eu virar aqui a peça pra mostrar pra vocês, ó. Comecei a trabalhar aqui minha manga, e agora eu vou trabalhando aqui em carreiras circulares, seguindo os pontos anteriores, até chegar à altura aproximada aqui, próximo ao pulso, porque daí eu vou finalizar aqui, fazendo uma carreira de cada cor dessas aqui e uma do fio branco, tá? Adiantei as 2 mangas, o processo é o mesmo, começa de cima para baixo, vocês vão usar a mesma pontuação que vocês estavam usando aqui na parte do corpo. Pro meu tamanho de cima aqui do início, né, até a parte aqui do próximo ao punho, deu um total de 27 carreiras na cor branca. Depois eu fiz 7 carreiras mudando as cores e fechei com uma carreira no ponto branco também. Em questão a centímetros para ambos os lados, então eu fiquei aqui da parte do punho até o início da peça, por volta de 48 centímetros, esse aqui pro meu tamanho, tá? Aí vocês vão medindo aí, começa de cima para baixo, vão fazendo a manga e vão vendo aí na medida de vocês para que fique igual, né? Caso seja uma encomenda, vocês vão pedir pra pessoa lá, né, pra cliente, medir do início do punho até o começo aqui do ombro pra vocês saberem a quantidade em centímetros que vocês vão precisar fazer de carreiras. Virei a bata aqui, ó, para mim, pra mostrar pra vocês o seguinte. Aqui embaixo, a continuação é bem opcional, vai a critério de vocês, tá? Eu medi a peça no meu corpo e achei que ela ficou meio curta, eu quero que ela fique mais comprida. Então, vocês têm a opção em continuar aqui com as carreiras fazendo com o fio branco, ou vocês podem acrescentar aqui as carreiras com cores coloridas. Eu vou dar sequência aqui com as cores coloridas. Vou dar sequência com a mesma cor que eu começo sempre trabalhando aqui, ó. Sempre foi com essa cor que eu comecei, né? Já deixo ali, ó, sempre separado as cores que eu vou usar. Então, nesse caso, é essa cor aqui que eu vou começar. Aí, eu só venho aqui, então, no espacinho, por exemplo, aqui onde tá o leque. Vou bem no meio do leque aqui. Vou acrescentar, ó, o fio com a agulha. Vou fazer aqui duas correntinhas que equivale ao primeiro ponto da carreira. Aí, vou fazer mais 2 pontos altos, porque nós estamos trabalhando com um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, eu continuo seguindo aqui, ó, fazendo 3 pontos altos, correntinha de separação. E vou fazendo aqui por toda a volta, preenchendo com o mesmo ponto que a gente tava usando nas carreiras anteriores, tá? Aí, eu vou fazer isso por 7 vezes, porque são 7 cores diferentes que eu vou usar aqui. E vou fechar uma 8ª carreira com a cor branca. Então, eu vou dar sequência aqui, ó, fazendo o mesmo ponto que a gente já estava utilizando anteriormente nas outras carreiras. Finalizei a parte de baixo, agora nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima, com o fio e a agulha. Vou vir bem aqui em cima, onde nós iniciamos a carreira com o fio branco. Vou prender o fio aqui com o ponto baixo. E agora eu vou seguir aqui, ó, pegando esses fios, colocando aqui para trás, tá? E vamos fazendo aqui por toda essa volta na parte de cima, uma carreira em pontos baixos. Então, vamos sempre completando aqui os pontos baixos e escondendo os fios ao mesmo tempo. Não esqueçam de prender bem os fios antes com um nó aqui na parte de trás, tá? Pra poder prender bem o fio e depois vocês vão escondendo aqui, ó, os fios. E o que sobrar depois vocês cortam. Então, com o ponto baixo ele vai ficando assim, escondendo os fios aqui atrás. E vocês vão fazer isso por toda a volta até chegar aqui novamente. Finalizei a parte aqui de cima, né, o acabamento, onde eu falei pra vocês que ia fazer todo em ponto baixo. E já adiantei aqui a parte da frente. Como ficou aqueles espacinhos e aqui ficou esse vão, eu aproveitei e criei um cordão de correntinhas, tá? Fiz um cordão aqui por volta de 2 metros. Depois eu fui passando aqui, ó, de baixo para cima. E agora aqui na ponta eu vou finalizar com um tassel.
Vocês podem finalizar de duas formas, tá? Vocês podem fazer um cordão de correntinhas grande, igual eu fiz aqui, transpassar pela peça. Ou vocês podem fazer um cordão de correntinhas, deixar aqui aberto, sem transpassar. E deixar somente na ponta aqui o cordão de correntinhas, tá? Então, fica bem opcional essa parte aqui pra vocês. Eu optei assim pra não ficar tão aberto aqui, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o tassel. O cordão de correntinhas é bem fácil, mas eu vou mostrar o tassel aqui como que eu fiz. Para fazer o tassel não tem muito segredo. Peguei aqui a embalagem do próprio fio. Vou passar aqui por volta de 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passei aqui por volta de 10 vezes. Vou cortar aqui o fio. Vou pegar o fio que tá aqui embaixo, ó, vou cortar também. Fiquei com os cabinhos aqui na minha mão. Com a ajuda da agulha aqui, ó, vou deixar os cabinhos bem no meio aqui, ó, do fio, tá? Vou colocar aqui, ó, sobre a mesa. Agora, eu vou pegar aqui, eu vou cortar um tanto de fio, vou passar aqui por baixo, tá? Ó, deixar dessa forma assim. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um nó. Fiz o nozinho aqui, ó, segurando no meio aqui, ó, a ponta do nosso tassel. Agora, com a ajuda dos dedos aqui, eu vou passar aqui por cima, ó, pra ele poder vir essa cordinha vir aqui mais pra cima, tá? Fica mais fechadinho. Agora, com esses dois fios aqui, eu vou passar por volta de umas 4 vezes aqui, ó, em volta, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó, a agulha de tapeçaria, vou passar essas duas pontas aqui por dentro da agulha. Passei as duas pontas aqui, ó, na agulha. Agora, eu vou pegar esse fio que sobrou, ó. Vou vir aqui, vou passar aqui por dentro, ó. Pra poder esconder o fio. E aqui segurando pra não escapar esses aqui lá pra baixo, tá? Ó. Vou passar aqui por dentro. Aí, fechou. Agora, eu passo de novo aqui, ó, a agulha pra não perder a ponta do tassel. Ó, deixo todos... Aí, agora eu dou uma alinhada aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, essa ponta, a parte de baixo. Vou cortar esses restinhos de fios aqui pra deixar alinhado ali as pontas, tá? Ó, alinhadinho. Coloco aqui de lado. Venho aqui na ponta do meu cordão de correntinhas. Vou pegar esse fio que ficou aqui, ó, sobrando. E vou passar com a ajuda da agulha aqui por dentro, ó. Tá vendo, ó? Aí, agora, vocês vão pegar aqui a pontinha e vão fazer um nozinho pra poder prender bem o tassel. Ó, aí prende pra ficar bem certinho aqui, ó, o tassel. Vou fazer mais um nó. Parte de baixo. Aí, esse fio que sobrou aqui, vocês podem novamente pegar com a ajuda da agulha, ó. Já passa aqui por dentro a agulha. Aí, pega essa pontinha aqui, passa por dentro da agulha. Isso, ó. Eu passei aqui, agora eu só puxo aqui pra baixo, ó. Pra poder esconder. Está pronto o nosso tassel. Gente, a nossa blusa está finalizada, nossa bata. Olha só que peça linda, meia estação, para vocês estarem usando com shorts, com saia, com calça. Ficou uma peça bem bonita, dá para vocês fazerem também ela mais comprida e usar até com uma saída de praia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não esquece que ainda não tá inscrito aqui no meu canal para se inscrever. Não se esqueça também de compartilhar comigo lá nas redes sociais. Eu quero ver a versão de vocês aí. Um beijo e até a próxima videoaula.